a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e, como sempre, iniciamos este vídeo lembrando aos irmãos que nos acompanham. Já rezaram seu rosário hoje? Rezem sempre. Rosário é uma escada de contas que são as Ave-Marias que nos levam devotamente ao céu. Rezem sempre o rosário. Não esqueçam, o rosário é um dos meios mais eficazes que nos unem à Nossa Senhora, que aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nossa Senhora é a seta que aponta. Meus queridos, então vamos começar hoje, já que já falei de Nossa Senhora, pedindo que ela nos proteja e nos ampare sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, mais uma vez, que o seminário do Imaculado Coração de Maria precisa da ajuda de vocês, meus irmãos. Precisa da ajuda de vocês. Precisa porque são necessários donativos para que ele amplie os dormitórios. São muitas as vocações que estão chegando, o espaço é pequeno. E é preciso que esses lugares sejam ampliados para que novas vocações, novos futuros sacerdotes venham receber a devida formação nesse seminário da tradição, tá bom? Então fica aqui meu recado, vou deixar como sempre a vaquinha na descrição. Por favor, gente, quem puder ajudar, tá bom? Tenho certeza que Deus será realmente muito generoso também com vocês. Deus verá no dia do juízo que vocês fizeram uma boa obra para a expansão do evangelho dele pelo mundo. Então tenho certeza que Deus também será muito menos austero, porque a caridade apaga uma multidão de pecados, está na Bíblia. Hoje, meus queridos, eu vou tratar de um tema que eu já venho tratando há alguns vídeos, que é justamente a questão do terceiro segredo de Fátima, de acordo com o que nós já temos. É um quebra-cabeças. É um quebra-cabeças. Infelizmente, nós não sabemos do terceiro segredo em detalhes mínimos, mas sabemos dos seus detalhes mais gerais e abrangentes. E é dele que vamos falar aqui, tá bom? No último vídeo, um dos últimos vídeos, não foi o último, foi um dos últimos, que eu falei do programa do Art Bell, né? Do Coast to Coast, que tinha nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, com Art Bell, que era um grande comunicador norte-americano, que foi entrevistar justamente o padre Malak Martin, que era um jesuíta irlandês, e que teve conhecimento, né, do terceiro segredo de Fátima, da explicação da visão. E por meio de vários ouvintes que tiveram contato com esse programa, estavam ligando para lá e o padre Malak Martin, vocês podem ligar e podem lançar as suas hipóteses, e eu vou dizendo sim ou não, se uma delas chega a ser a verdadeira descrição do que está no terceiro segredo, a terceira parte do segredo. O segredo é um só. O segredo é um só dividido em 3 partes. Tá bom? Então, meus queridos, de acordo com o apanhado do que já tivemos até aqui, o terceiro segredo, ele se resume em 3 partes também. É interessante isso. Se vocês forem olhar, são 3 partes. O terceiro segredo está também dividido em 3 partes. A primeira parte fala dos castigos físicos, os castigos, os desastres, as catástrofes, muitas delas geradas pela mão humana, outras pela própria natureza. Lembram que
que já tivemos aqui um vídeo que eu tratei justamente desse detalhe, quando é descobrida a carta da irmã Lúcia, que ela descreve que a ponta da lança que se desprende de Deus atinge o eixo da terra, cidades são tragadas pelas águas, ou pelas montanhas, ou pela terra, cidades, vilas, povoados são engolidos com seus habitantes para nunca mais tornarem de novo a ver a luz do sol, e por aí vamos ver, né? A gente vê que justamente esses são os castigos físicos, e que haverá uma guerra. A isso tudo se ajuntará a guerra, terrível guerra, que vai realmente manchar o solo de sangue, o solo desse mundo de sangue. E realmente, quando você vê a visão do terceiro segredo de Fátima, numa das partes da visão, que foi divulgada no ano 2000, fala-se do quê? De um anjo que empunhava uma espada incandescente de fogo, da qual saíam faíscas, né, pequenas chamas, que iam como que atingir a terra, mas Nossa Senhora, por meio dos seus raios, impedia que essas faíscas, né, essas chamas atingissem a terra. Então você vê essa semelhança com a ponta de lança que se desprende. É interessante isso. Já tinha lido a respeito. Então, existe a série de castigos físicos, como eu disse, muito gerados pela ação do próprio homem, que o homem tem realmente já tecnologia para alterar muitos dos elementos, né, da atmosfera da Terra, né? Gera chuvas torrenciais, provavelmente usando pulsos eletromagnéticos também, podendo desencadear terremotos, tsunamis, né? Grandes tempestades, grandes furacões, grandes tormentas. Então, o homem, lembrem-se, a tecnologia que nós temos hoje, que é visível, está 30, 40 anos atrás daquela que eles estão desenvolvendo agora. Eles já têm. E eu li outro dia até uma matéria no antigo blog muito bom, que hoje em dia já não está mais no ar, o Sensus Fidei, que eles falavam justamente isso, que muitas formas de energia que poderiam estar sendo utilizadas para o bem da humanidade estão sendo utilizadas justamente para a guerra, para as conflagrações. E uma dessas energias seria provavelmente a pulso eletromagnético, ou então a energia escalar, né? Que com muito pouco se produz uma energia avassaladora, que realmente pode-se iluminar cidades e cidades por meses, anos. Essa energia dita escalar estava lá no Sensus Fidei. Depois eu não posso realmente trazer esse link mais para cá, porque o Sensus Fidei já está encerrou há alguns anos. E tinha muitas matérias maravilhosas do Sensus Fidei. Uma pena. Peço até que se você que anonimamente alimentava o Sensus Fidei, pense em voltar, pense em de novo fazer ressurgir essa tão bela missão, né? Esse tão belo empreendimento. Então, no Sensus Fidei tinha isso aí, que o padre Malachi Martin já teria falado, né, com o casal Hildebrand, que também eram muito católicos, lutaram pela preservação da tradição, o casal von Hildebrand. E numa dessas conversas ele falava justamente dessa questão da energia. Mas também não se pode esquecer da própria natureza revoltada pelo que o homem está fazendo no mundo, imerso em seus pecados. Nós fomos colocados aqui para sermos verdadeiros mordomos desse mundo, para dele usufruirmos, mas também para dele cuidarmos. Claro, mas tendo em vista aquilo que é o bem maior, que é o céu. Então, o homem, né, em vez de cultivar esse jardim com amor, com temperança, com temor a Deus, o que é que faz? Faz guerras, assassinatos, aborto. Vocês sabem o que eu ia acabar de falar. E outras coisitas mais. Então, meus queridos, a natureza e o próprio homem farão com que os elementos se voltem contra a raça humana. Tá bom? O segundo elemento
é o pano de fundo no qual esses desastres, essas catástrofes cósmicas que vão se abater sobre o mundo, vão estar se travando. Né? É o pano de fundo que é a apostasia, que é justamente aquilo que eu falei nos meus últimos vídeos, que é justamente o papado, um papa ou papas em desorientação diabólica. Não ficou muito especificado se realmente seria um papa ou se seriam papas. Mas uma coisa é certa, haverá uma desorientação diabólica. Já está, de certa forma, nós a vemos, né? Pelo menos o Concílio Vaticano II. E Nossa Senhora, lembra também do vídeo que eu falei do padre Dollinger, que conversou com o então cardeal, não é, o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, antes de ser Papa, que ele falou que Nossa Senhora, se ela realmente teria alertado sobre um mau concílio, uma má missa, isso está casando com a questão da apostasia. É a missa nova de Paulo VI e o Concílio Vaticano II. Né? Então, esses dois elementos, né? Uma crise de fé generalizada, inclusive a Europa, que outrora foi o grande berço, né? No qual, não é que lá tenha surgido o cristianismo, mas foi aquele que gestou o cristianismo para o mundo. Hoje em dia é um continente que a fé está realmente quase que desaparecida. E pior do que a perda de vidas é a perda das almas. Né? A perda das vidas é apenas um sopro junto da perda das almas. Porque as almas, uma vez perdidas, elas estão perdidas eternamente. Como estão salvas eternamente. Quem está no purgatório já está salvo, mas passa por um processo purificador. Tá bom? Terrível, mas é um processo purificador. Então, a questão da perda da fé, já é o segundo ponto, né, que estamos falando da missa nova, do Concílio Vaticano II, né, e da perda da fé no continente europeu e grandes partes do mundo. Né, grandes partes do mundo. Então, a primeira parte, já falamos aqui, os elementos, os desastres, né, e que vão gerar a destruição de boa parte, aniquilação de nações, como diz a irmã Lúcia, vão haver nações serão aniquiladas. A irmã Lúcia ouviu de Nossa Senhora que nações seriam aniquiladas. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Mas vai haver um catalisador. Aí já é a terceira parte. A terceira parte é a influência, a ação da Rússia em todo esse quadro dramático. A Rússia como catalisadora dos desastres, das guerras, das devastações. A Rússia realmente será o catalisador. Provavelmente não somente ela, como também, muito provavelmente também a China. Tá bom? Então, e o pontapé inicial, então, para as questões envolvendo o drama, envolve estar realmente totalmente entremeada da ação da Rússia. E no final Nossa Senhora diz que no fim a Rússia se converterá. A Rússia se converterá. Mas para isso, as coisas que foram descritas no segredo terão que acontecer. Terão que ocorrer. Não é? E então, meus queridos, mais uma vez a Rússia convertida, e Padre Pio diz que vai se converter antes dos Estados Unidos. Interessante isso, né? Uma vez que a Rússia for convertida à verdadeira fé, deixar o cisma e abraçar a igreja, ela será um celeiro daqueles que serão os apóstolos dos últimos tempos. São Maximiliano Kolbe, ele fala que, numa visão que ele tem, ele vê a imagem da Virgem sobre o Kremlin, né, o centro do poder da Rússia, da antiga União Soviética, Rússia hoje. Então, na imagem da Virgem,
sobre o Kremlin, a imagem mesmo é ali, né? Então essa devoção realmente instaurada de uma forma definitiva em solo russo, que a Rússia é muito querida por Nossa Senhora. Nossa Senhora fala que a Rússia realmente pertence a ela. O mundo pertence a seu filho, mas a Rússia pertence a Nossa Senhora de uma forma muito peculiar. E eles até hoje, mesmo no cisma, têm uma devoção profunda por Nossa Senhora. Devoção profunda, a quem chamam de Theotokos, né? Mãe de Deus. Nós também, como católicos, chamamos também. Mas os orientais cismáticos, mesmo os cismáticos, eles guardam ainda essas reminiscências bonitas, né? Que um dia, quando eles se converterem à fé católica, eles vão de novo trazer esse patrimônio de volta para a igreja, ou pelo menos enriquecer mais o patrimônio que nós já temos. Vai ser mais enriquecido. Porque todos os dogmas marianos, dos 5 dogmas marianos, 3 já foram declarados. Mãe de Deus, Imaculada Conceição e Assunção. Falta medianeira de todas as graças e corredentora. São 2 outros dogmas que serão proclamados no seu devido tempo. Tá bom? Então, papel crucial na Rússia, o desencadear de todas essas coisas. Provavelmente com a utilização de armas até desconhecidas. Não se iludam. A questão da Rússia é uma questão muito mais delicada do que se pensa. A Rússia está realmente mergulhada no eurasianismo, né? E esse desejo de ampliação do espaço do russo, né, dos russos, e da projeção da Rússia como a Moscou como a nova Rússia, a Rússia como a nova, o novo império, tanto que o czar era como eles chamavam César. César é czar, né? Czar quer dizer César em russo. Então, todos esses elementos se juntam e mostram esse quadro do terceiro segredo, né? A apostasia, né? Primeiros desastres terríveis que vão acontecer. Segundo, a apostasia, que vem do cume até embaixo e que encontra realmente a porteira aberta com a missa nova e com o Concílio Vaticano II, né? E por último, o papel catalisador da Rússia. O papel catalisador da Rússia. É isso, meus queridos. Lembrando mais uma vez que se você quer ter uma educação de qualidade, quer proporcionar uma educação de alta qualidade para seu filho, para seu neto, para seu sobrinho, o Instituto São Carlos Borromeu é mestre nisso. E o material que eles estão trazendo para nós é formidável. É uma coisa realmente impressionante. O esmero deles, os livros que eu já estou folheando, de biologia, de matemática, de ensino religioso, a verdadeira catequese deles, o verdadeiro ensino religioso católico, né? Para crianças pequenas, que eles ensinam os dogmas da fé de uma forma que realmente acalenta, realmente que trata a criança com todo aquele zelo, com todo aquele carinho, com toda aquela atenção. E você pode comprar os módulos todos de uma vez, ou você pode comprá-los particionando. Você pode escolher o módulo. Por exemplo, hoje eu não quero o módulo de biologia, vou encomendar o de matemática. Aí você encomenda de matemática. Eu não quero de química, eu quero de língua portuguesa, né? E uma coisa linda, percebi nos módulos, ensinando as orações em latim para as crianças. Todas as orações bonitas, tradicionais em latim. Eu vou ainda buscar aqui, né, depois que eu escolher melhor o material que eu vou apresentar. Mas todo o material é bonito, tudo muito lindo. E se você usar o cupom Tradição 5, você tem 5% de desconto, gente. Aí vocês dizem: Dionísio, eu não tenho condições agora, eu tenho filho de idade escolar, mas eu não tenho condições. Meu povo, parcela no cartão de crédito. A gente parcela tanta coisa supérflua em nossas vidas e nós vamos deixar muitas vezes de dar uma educação primorosa para nossos filhos, netos ou sobrinhos, que vêm muitas vezes da escola com a mente totalmente repleta de ensinamentos que não condizem com a reta doutrina. Então, vamos buscar aquilo que realmente vai enriquecer a vida de seu filho, de seu sobrinho, de seu neto. Procurem, né, um material didático do Instituto São Carlos Borromeu. Instituto realmente
comprometido com a tradição e com a reta fé católica. Tá bom? Vou deixar lá também o link para você entrar e também o cupom. Tá bom? Vale a pena, vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. Bem, o que eu mais posso dizer quanto ao terceiro segredo de Fátima é: vamos rezar. Foi até lembrado numa postagem recente que pequenas auroras boreais já começaram a aparecer, né? E quando Nossa Senhora fala que uma luz desconhecida aparece, é porque a coisa realmente já está bem adiantada. Já estamos quase no limiar. Quase no limiar. Tá bom, meus queridos? Então, oração, muita oração, estudo. Vocês têm que estudar a reta doutrina. Temos que estudar a reta doutrina com carinho. Ter a nossa devoção à Nossa Senhora, andar com nossas medalhas milagrosas, com nossos escapulários, rezando os nossos rosários. E nunca nos esquecermos de que Nossa Senhora, ela é uma mãe que não faz ouvidos moucos àqueles que suplicam a sua intervenção maternal. Então vamos buscar sempre a intervenção de Nossa Senhora, o carinho, a proteção, a orientação da Virgem, tá bom? Outra coisa, gente, que eu vou dizer a vocês: por favor, acessem o canal do Padre David Naas, para que ele reine. Por favor, é maravilhoso. Os vídeos maravilhosos, né? Os sermões maravilhosos do Padre David Naas e também do Padre Fábio Calisto. Tá bom? Muito fácil. Vou colocar na descrição também do canal, como sempre faço. Lembrando mais uma vez que, por favor, se você gosta do meu conteúdo, compartilhe, curta, comente, inscreva-se no canal. Muitas vezes a gente está com problema já de shadowban. O YouTube, vocês sabem como é que é, né? Mas quando vocês falam, quando você vai falar da reta fé, da sã doutrina, da fé católica, vivemos tempos realmente muito complicados, em que a fé, muitas vezes, está eclipsada. Está eclipsada. Então, rezemos. Busquemos sempre a confissão, a oração do rosário, a oração do terço, pelo menos o terço em família. Pelo menos, mas o ideal é o rosário, tá bom? E é isso, meu povo. Me despeço-me por aqui. E um grande abraço a todos. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Uma ótima semana ainda a todos. Um grande abraço.